Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, um privilégio muito grande. O Senhor, Ele realmente, eu vou dizer para vocês que essa semana foi uma semana muito mexida para mim por conta dessa palavra. Foi uma semana que eu confesso para vocês que foi de inclusão. Eu não consegui ficar muito com pessoas essa semana. Eu precisei ficar mais introspecta, estudando e meditando, porque o Senhor realmente mexeu muito comigo ao derramar da sua palavra. De vez em quando isso acontece comigo, tem algumas palavras que mexem de um jeito que eu não consigo falar, eu não consigo estar no meio de gente. E essa semana foi um desses momentos no qual o Senhor foi ministrando a minha alma, ministrando o meu espírito, ministrando lugares que Ele precisava acessar para manifestar a cura dEle. Então eu creio que em nome de Jesus, essa obra que o Espírito começou a ministrar na minha vida, que Ele possa ministrar ao teu espírito também. Que você realmente possa estar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, porque, amados, essa palavra de hoje é uma palavra muito de fundamento da tua fé. É uma palavra muito base. Se você não souber estruturar a tua vida de fé, através desse lugar, essa edificação, ela não vai estar bem fundamentada. Se o Espírito Santo não revelar ao teu espírito a profundidade daquilo que o Senhor quer revelar, não vai ser uma estrutura sólida, forte, é muito importante. E o tema de hoje é um tema antigo, não é um tema de revelação, porém vai ter muitas revelações a partir desse tema, paternidade. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que nós possamos orar. Pai amado, Pai querido, queremos nos apresentar nessa manhã diante do Senhor, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, revela-te a nós, revela, Senhor, ao nosso espírito aquilo que o Senhor tem para alicerçar, bate estaca no nosso coração, Senhor. Fundamenta a nossa fé, Senhor. Fundamenta, Senhor, as nossas crenças, Pai. Aquilo, Senhor, que vamos, a partir da revelação da Tua palavra, alicerçar crenças aqui, para que possamos edificar uma casa forte no Senhor, aonde Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental. A partir dele, Senhor, como uma pedra de fundamento, nós possamos edificar, Senhor, a nossa casa em Cristo Jesus. Revela-te a nós, Senhor. Tira toda distração, todo sono, toda preocupação, Senhor, que nenhum esteja aqui de corpo presente somente, mas que todos possam estar aqui receptivos à Tua obra, à Tua palavra, abertos, Senhor, a serem tocados, a serem transformados. Eis-nos aqui, Senhor. Não estamos aqui cumprindo simplesmente uma agenda religiosa de que crente tem que estar domingo na igreja, mas nós estamos aqui porque sabemos que Tu és uma fonte inesgotável. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos sedentos e famintos do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque no Senhor há vida, no Senhor há esperança, no Senhor há cura, no Senhor há transformação, no Senhor há novidade de vida. E nós estamos aqui para receber da Tua porção, em nome de Jesus. A Tua igreja diz? A Tua igreja diz? Sabia que quando você diz amém, é porque você concorda com a oração?
Sabia que quando você diz amém, você fala assim, que assim seja. É isso que significa o amém para você que não saiba. Então, sempre que nós dizemos amém, é assim, que assim seja. Eu concordo com essa oração. Você concorda com a oração que eu acabei de dizer? Aê! Muito bem. Nossa, gente, hoje é até um chazinho essa Rose, viu? É demais. Que delícia. De camomila. Ai, que coisa boa. Ai, ai. A importância dessa revelação, como eu disse, ela é tão fundamental e ela é tão estrutural. E quando nós estudamos, e uma vez eu trouxe a palavra paternidade, e nós falamos sobre isso, e a igreja já ouviu muito sobre isso, o quanto nós temos a tendência natural, psicologicamente isso é muito fácil de entender, quando nós falamos das nossas emoções, quando nós falamos das nossas experiências humanas, quando nós falamos de comportamento, quando nós falamos das nossas crenças estabelecidas. Eu já trouxe para vocês um gráfico do iceberg, que a gente só vê o iceberg, a ponta do iceberg, aquilo que está fora da água, mas aquilo que está debaixo da água é muito maior, é muito mais profundo, mas o que está por fora ali da faixa do iceberg, que a gente vê que é uma pontinha, é o nosso comportamento, é aquilo que as pessoas veem. São as nossas reações, o jeito que a gente age, o jeito que a gente reage, mas tudo isso tem uma construção interior, né? A gente age, reage, a gente faz, a gente é o que é e que todo mundo enxerga a partir de fundamentos, que é muito mais profundo quando a gente tem a imagem de um iceberg. E uma dessas coisas são as nossas crenças. Ali, coisas que a gente acredita, a partir da nossa vivência, da nossa experiência, a gente estabelece algumas crenças. Porém, tem algumas crenças estabelecidas em nós e no nosso interior, que elas foram fundamentadas a partir de uma experiência ruim, a partir de uma experiência errada, ou a partir de uma falta de experiência. Mas ela foi estabelecida como crença, então a gente tem uma reação a partir disso que foi estabelecido. Então a gente já fez um paralelo aqui do quanto o nosso pai terreno, quem foi o nosso pai terreno, vai influenciar o quanto a gente se relaciona com o pai espiritual, Deus. Existe uma relação direta com isso, né? Eu me lembro até que a última vez eu trouxe uma ilustração, eu quero passar muito rápido por isso, porque o ponto é outro, mas se você não estava aqui, é importante você entender que parte das nossas crenças e o relacionamento que a gente tem com Deus, parte dessa relação que a gente tem com o nosso pai natural. E eu me lembro, né, que eu trouxe um exemplo falando assim, imagina uma pessoa, um homem, que ele trabalhou muito na vida, ele se esforçou, ele juntou um dinheiro porque ele tinha um sonho de ser um grande empresário, abrir o seu próprio negócio, um autônomo, e ele se esforçou, ele trabalhou, e aí quando ele juntou uma grana boa, ele conheceu um Larry. Eu escolhi Larry porque eu falei, vai ter nenhum Larry na igreja. Eu fiquei pensando, meu Deus, que nome eu escolho? Aí eu falei, Larry, não vai ter um Larry lá. E depois você vai associar aí pro resto da vida e não vai ser bom. Então, pensei num Larry, que vai ser difícil você conhecer um. Aí ele conhece o Larry. E o Larry fala assim, cara, eu sempre também tive isso no meu coração, esse empreendimento que você quer abrir, eu quero ser teu sócio, eu vou injetar dinheiro também. E aí essa pessoa fica muito feliz e decide então abrir o tão sonhado negócio junto com o Larry. E passado um tempo, o Larry dá um golpe nessa pessoa, tira tudo dela. Ele era um estelionatário, ele era um mentiroso, e ele roubou tudo, e aquela pessoa ficou mal, em depressão, e teve que voltar a trabalhar.
e teve que voltar a se estabilizar, mas ele era muito esforçado e ele de novo começa a trabalhar e de repente é restaurada as emoções, ele volta a sonhar e ele junta o dinheiro, ele fala, não, agora eu vou. E de repente, quando ele estava pronto, quem que cruza com ele, coincidentemente? Um outro Larry. E esse Larry fala assim, olha só, eu também sempre tive isso no meu coração, eu também quero empreender, e eu quero oferecer para você uma sociedade. Irmão, esse irmão ele vai se associar ao Larry, mas de jeito nenhum. Ele fala, você sai daqui agora, nunca mais eu vou fazer nada com o Larry na vida. E amados, é assim, porque tem muito a ver, não são pessoas distintas, a probabilidade daquele Larry ser um novo golpista seria muito baixa, mas ele não vai arriscar de jeito nenhum. E assim é a nossa alma. É assim, a gente vai fazendo associações na nossa vida e nós vamos estabelecendo crenças. E nós sabemos, né, que a paternidade, ela, amados, é algo tão sério, tão profundo. O efeito da paternidade na vida de um ser humano afeta de uma maneira tão direta, que quando nós chegamos dentro de um presidiário, se você for ler estudos de perfil das pessoas mais marginalizadas, de homicidas, pessoas estupradores, todas essas pessoas, na sua grande maioria, mais de 90%, tiveram problema com paternidade. Na sua grande maioria, ausência de paternidade. Depois da ausência de paternidade, veio pais violentos, pais agressores, pais que batiam na mãe, que batiam naquele filho. E assim, amados, se criou uma sociedade com um problema muito grande de paternidade, que tem gerado uma sociedade muito, muito, muito doente, que nós chamamos de paternidade disfuncional. Então você pode, dentro da tua experiência pessoal, ter tido um pai muito autoritário, um pai que é tudo na base da exigência, um pai muito duro, um pai que só quer ver resultados acima de resultados, ele não sabe elogiar, ele só cobra, ele não sabe dar carinho, ele não sabe dar uma palavra de afirmação, é aquele pai exigente, aquele pai duro. De repente você teve um perfil de pai que ele foi provedor, aquele pai que trabalhava, ele pôs tudo dentro de casa, mas totalmente ausente de afeto, de atenção. De repente, um pai desligado. Sabe aquele pai, corpo presente, mas ele não vê nada, ele não enxerga nada, ele não está lá. Ele não te percebe, ele não te repara. Você vê filhos delinquentes, filhos querendo chamar atenção, fazendo um monte de coisa, e o pai, ele não está ali. Ele está sempre pensando em alguma coisa, ele pode ser um pai narcisista, pensando nele, no que é bom para ele. Quando ele vai comer, ele quer ir no restaurante que ele está afim. Quando ele está na televisão, ele vai assistir aquilo que ele quer. Quando ele vai sair para o lugar que ele quer, ele não está preocupado com o que o filho gostaria, com o que a esposa gostaria. Não é um pai altruísta, um pai que sabe se entregar ali. É um pai desligado. Tem o pai permissivo, aquele pai que só ameaça, mas nunca faz nada. Porque ele, na verdade, não quer perder tempo. Então ele fala, filho, não faz isso, se você fizer, não sei o quê. Mas aí, se você fizer, ele nem viu, ele nem percebeu. E geralmente esse é aquele que acha que sempre pode se ancorar na graça. Eu sei que Deus vai acabar me perdoando, a palavra dele não é tão verdade assim. Né? Porque cresceu com um pai que sempre disse que ia colocar limites, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, mas nunca cumpriu com nada, porque na verdade é um pai omisso.
Aí tem o pai amigo, aquele cara que libera tudo porque ele quer ser o buddy do filho, porque ele quer que o filho olhe para ele e fale, meu Deus, esse é o cara. Então o cara também é um pai que não vai colocar limites, é um pai que não educa, é um pai que não chega e fala, filho, assim não, eu tenho te observado, não faça assim, você tem feito assim, eu preciso que você faça isso, eu preciso que... Não, ele quer ser amigo do pai. Então ele se nivela ao filho, e aí é o filho que manda, é o filho que diz o que quer, é o filho que fala como quer, na hora que quer, o que quer vestir, o que quer comer, a hora que vai dormir, é o filho que manda. E é interessante porque de repente a gente vê muitas pessoas colocando o dedo no nariz de Deus e dando ordem para ele, falando que o que ele tem que fazer, da jeito que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer, da maneira que ele tem que fazer. Interessante, né? E tem aquele, que essa é a minha realidade, um pai que não existiu. Tem um pai, pessoas que não tiveram um pai. Esse pai foi ausente, esse pai não foi presente. Não é que ele era ausente estando lá, ele simplesmente não existiu, né? Um pai que não participou. E fica essa lacuna, que também é uma lacuna muito grande. E tem o pai violento, né? Um pai agressor, um pai violento. Existem pessoas que têm que lidar com um pai violento ao extremo, de molestador. Terrível. Experiências profundas, marcantes, que vai, de fato, estar muito ligado à maneira como, a partir dessas experiências, você vai se relacionar com Deus Pai. E por isso que é tão importante a gente se abrir à obra de Cristo Jesus nas nossas vidas, para que a gente, primeiro, desestabeleça, a gente desconecte essa crença, porque nós estamos falando de dois pais completamente diferentes. Agora, sem dúvida alguma, o Pai Celestial, Ele quer que a gente resolva essas pendências nas nossas emoções. Porque o dano é muito grande quando a gente tem traumas relacionados à nossa paternidade humana. Como a gente precisa, amados, buscar conserto, buscar perdoar. Às vezes não é possível buscar reconciliação. Que o pai é violento, que o pai é uma pessoa que não foi transformada ainda. Às vezes a gente só que nos cabe é perdoar, mas perdoar, liberar, deixar com que o Senhor ministre cura no teu interior e liberar essa pessoa. Eu vivi essa temática na minha vida. A minha mãe foi mãe solteira, minha mãe engravidou do meu pai, e quando meu pai soube que minha mãe estava grávida, ele foi embora. Meu pai é argentino, ele é da Argentina. E meu pai desapareceu, e eu sempre soube do meu pai através da minha mãe, e cresci sabendo que meu pai havia casado, que ele tinha 4 filhos. E tinha ali uma agenda na minha casa, da minha mãe, com o número de telefone. E eu sempre olhei lá, meu pai chama Luiz, na letra L, estava lá o número do meu pai. E eu cresci vendo aquele número e aquela agenda. E quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, eu cheguei na igreja muito cedo, aos 7 anos, mas o meu encontro foi aos 14, que eu considero. O Senhor, então, começou a ministrar cura nas minhas emoções em relação a isso, que era uma temática muito dolorosa. A rejeição e lidar com a rejeição é algo muito terrível no coração humano. E um coração rejeitado, uma pessoa que se sente rejeitada, ela dá sinais terríveis, porque ela é muito insegura. Ela duvida muito do amor das pessoas, ela descredibiliza muitas coisas, enfim, o resultado de comportamento de uma pessoa que sofre rejeição é muito maléfico para ela e para quem está em volta dela.
que é um nível de carência dessa pessoa. E eu era exatamente assim. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, até que eu comecei a me preparar e falei, o dia que eu fizer 18 anos, eu vou procurar o meu pai. E eu vou conhecê-lo, eu quero ver, porque eu me lembro da sensação de andar nas ruas de São Paulo, e às vezes está assim, e eu perguntava para um homem, moço, por favor, que horas são? Eu me lembro dessa sensação dele olhar no relógio, me dizer as horas, eu falo assim, meu Deus, esse homem poderia ser meu pai. Quem é ele? Que cara ele tem? E isso me instigava. E eu comecei a me preparar emocionalmente para chegar na frente dessa pessoa e ser rejeitada e falar, sai daqui, eu não quero te conhecer. Eu precisava me preparar de todas as formas. Eu precisava me preparar para perdoá-lo, olho no olho, e dizer, eu te perdoo por tudo que você fez, porque eu conheço um pai, eu conheci um pai que tem me suprido. E assim foi, amados. Me preparei aos 18 anos, eu liguei, tinham 2 números, na verdade eu vi o endereço do número do telefone e fui na Avenida Brasil, em São Paulo, uma avenida conhecida, meu pai tinha um escritório ali, eu bati na porta do escritório e quem abriu a porta do escritório foi o meu irmão, e eu sabia que ele tinha 4 filhos, imagina a emoção tremendo ali, e eu respirei fundo, falei, o seu Luiz está aí? Ele falou, tá. Eu falei, quem é você? Ele falou, sou Daniel, filho dele, mais novo que eu, 2 anos. E eu falei, você poderia chamar? Quem gostaria? Aí eu falei para ele, fala para ele que é a Juliana de Paula, sobrenome da minha mãe, eu não tenho o sobrenome dele. E esse homem chegou, ele tremia. E eu falei, oi, tudo bem? Eu queria conversar com você. Ele falou, claro. Ele me levou até a sala, fechou a porta. E ele tremia. Eu falei assim, eu vim aqui para te dizer que eu conheci um Deus maravilhoso. Um Deus que se revelou como um verdadeiro pai para mim. E desde então eu tenho me preparado para esse encontro, para olhar nos teus olhos e dizer que eu te perdoo por tudo que você fez, pelo teu abandono. E eu quero deixar o número do meu telefone com você, me dispor, tá aqui, se você precisar de mim, você pode me encontrar. E eu gostaria também que você pudesse falar de mim para os meus irmãos, o dia que você se sentir em paz em relação a isso. Eu tremia, gente, tremia. E aí ele ficou olhando e falou, tá bom. Aí eu falei, eu precisava pelo menos saber quem você é, saber a cara que você tem. E saí dali, irmãos, e fechei aquela porta ali do escritório, esperando o elevador, e eu chorei, todo aquele nervoso, toda aquela tensão. E eu entrei no elevador, minha amiga me esperando lá embaixo. Eu lembro que eu abracei ela e eu chorei. Eu falei, uau, foi um dia de muita emoção na minha vida. E o Senhor desenvolveu uma longa história. A partir dessa história, eu tive a oportunidade de conhecer meus 4 irmãos. Os meus 4 irmãos, se eu parar aqui para contar, meus amados, a gente não vai sair dessa história. Mas o Senhor, eu creio que jogou uma sementinha no coração de todos os meus irmãos. Todos os meus irmãos, em algum momento, durante todos esses 20 e poucos anos, estiveram na igreja e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma coisa muito linda. Porém, com a morte da minha mãe faleceu faz 3 anos, fez semana passada 3 anos, alguns aqui, muitos aqui conheceram a minha mãe. Estávamos eu e a Fê arrumando as coisas da minha mãe, e eu me deparei com uma carta. E essa carta era a descrição, uma carta amarela, antiga, 4 páginas de carta, 3 páginas de carta. E minha mãe ali explicando como foi que ela foi abandonada quando ela ficou grávida de mim.
E tudo que meu pai fez para ela, eu acredito que ela foi em alguma psicóloga e essa psicóloga deve ter pedido para ela, olha, escreva, relate aqui, coloque para fora. E aí, amados, uma lacuna de novo de ferida se instalou no meu coração. Porque foi muito duro para mim saber exatamente tudo aquilo que aquele homem tinha feito para ela. E ele foi cruel com ela. E eu vi ali a oportunidade que o inimigo teve de jogar essa semente de amargura no meu coração. E faz 3 anos que isso acontece, porque foi pouquíssimo tempo depois que minha mãe morreu e a gente se deparou com essa carta. E isso me atingiu profundamente. Porque o sentimento que dava é que eu precisava honrar a memória da minha mãe, uma mulher tão guerreira que me criou com tanto esforço, e abriu uma ferida de novo. E eu confesso para vocês que o Senhor tem tratado isso nesses últimos anos no meu coração. E tem sido um tempo de restauração nas minhas emoções em relação a isso. Porque o inimigo, ele sabe alguns pontos para realmente pegar. E eu estou nesse momento agora de restauração nas minhas emoções. Mas, amados, o que o Senhor me revela durante esse processo, aonde o meu coração novamente, as minhas emoções novamente foram feridas, onde Deus fica nessa história? Qual é o lugar do Senhor dentro dessa história? E aí é muito incrível quando a gente consegue perceber que a gente chegou num momento que a gente consegue desvincular uma coisa da outra. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu prometo a vocês, como pastora de vocês, que eu vou, o dia que eu me encontrar com meu pai de novo, nós não nos encontramos ainda pessoalmente. Depois dessa carta, eu venho aqui e conto o testemunho para vocês. Assim que eu for para São Paulo, a Ana Júlia precisa ir para lá, vai ser o momento que eu vou estar com ele e eu vou poder, olho no olho, liberá-lo de uma maneira eficaz, porque na minha alma, no meu coração, nas minhas orações, esse tem sido o meu exercício, mas eu sei que eu preciso fazer isso pessoalmente e farei. Mas, queridos, tem também o pai terreno maravilhoso. Tem o pai terreno que ele é tudo de bom. Tem o pai terreno que é participativo, que é amoroso, que é gracioso, que sabe educar, que sabe dar limites, que sabe fazer com muita diligência esse papel de pai. Ele é um pai incrível. E nós temos o relato desse pai na palavra de Deus. Nós temos um relato de um pai maravilhoso. Um pai que realmente não tem nada para se falar dele. E está ali em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. E é muito interessante porque é uma história que Jesus conta, é uma parábola falada de Jesus a respeito da dinâmica de um pai com 2 filhos. E é muito interessante porque essa parábola, ela é classificada, nomeada na Bíblia como o filho pródigo. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? A maioria, né? Bem conhecida. Eu queria fazer uma pergunta, menos o Manolo pode responder. Se ninguém acertar, ele pode, porque com certeza ele sabe. Quem sabe aqui o que significa? Não pode fazer Google, hein? Sem olhar no celular agora, sem perguntar para o tio Google. Quem sabe aqui o significado da palavra pródigo?
O que significa pródigo? Alguém arrisca? Não pode fazer Google, hein? Não pode fazer. Quem que sabe? Fala, Marcos. Não é extravagante. Esbanjador. Gastão. Esbanjador. Gente, a palavra pródigo é impressionante, né? Porque você ouve a parábola do filho pródigo. Eu, na minha ideia, eu tinha de pródigo, porque eu não sabia o que significava até um tempo atrás. Eu achava que era assim, o que volta, o que retorna, o pródigo, mas significa gastador, gastão, gasta com irresponsabilidade. Está lá, gente, no dicionário. Pródigo, gasta demasiada, gasta sem responsabilidade, é um gastão. Então, quando a Bíblia foi escrita, né? Ela não tinha esses subtítulos. Os subtítulos, eles passaram a existir na Bíblia depois que foi colocado o capítulo, o versículo, e aí coloca esse subtítulo para a gente saber onde é que está. Sobre a parábola. A história sobre não sei o quê. Quando Jesus, para a gente identificar com mais facilidade, porque tem várias histórias dentro de um capítulo. Então, ali coloca esse subtítulo para você falar, a partir do versículo 11 do filho pródigo. Mas quando eu li, o Senhor começou a ministrar sobre essa parábola, eu penso, meu Deus, mas ela não deveria jamais chamar filho pródigo. Essa parábola deveria se chamar o pai amoroso. O pai que ama. O pai que ama. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, porque esse é o texto central, em reverência à palavra. Vamos lá. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com avagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha,
todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pode sentar. Então aqui a gente vê uma história que Jesus nos conta de um pai maravilhoso, de um pai perfeito, um pai que todo mundo gostaria de ter, com compaixão, um pai que sabe perdoar, um pai que não é acusador, um pai que estava esperando o filho. Quando nós estudamos a cultura judaica, era muito desonra para um homem sair correndo. E mais desonra ainda porque ele usava aquelas estolas, aquele monte de saia, aquele monte de coisa. E para ele correr, ele tinha que levantar e correr. E a cultura, então, quando Jesus conta essa história, ela se torna ainda mais profunda para quem estava ouvindo na época, porque vê que esse pai esperava esse filho, e quando ele avista o filho de longe, ele sai correndo. E a cultura diz assim, que um filho que desonra o pai, como ele o desonrou, a circunvizinhança poderia matá-lo, apedrejá-lo no regresso desse filho. Então o pai ficava sempre atento para que esse filho não sofresse nenhum tipo de condenação, para que ele fosse resgatado e que todos pudessem perceber e saber que ele havia sido perdoado pelo teu pai. Então, é uma parábola que tem uma profundidade ainda maior no contexto sociocultural de quem ouvia e conseguia entender a profundidade do amor desse pai. Mas essa parábola também nos mostra que, apesar desse pai ser perfeito, os dois filhos não conseguiram reconhecer esse pai. Esses filhos não conseguiram serem filhos. Um tinha o pai como uma fonte de conseguir coisas. E ele estava ali, não vendo a hora de pegar aquilo que ele achava que o pai tinha que dar para ele e que era direito dele. Então ele estava ali com o pai, pensando na herança, pensando nas coisas, pensando no benefício, o que esse pai pode me dar, o que esse pai pode me proporcionar. Eu estou aqui com ele, esperando o momento certo de reivindicar os meus direitos e de conseguir com ele aquilo que é direito meu. E chega um momento que ele chega para esse pai e fala: ó, eu quero minha parte da herança, porque eu quero ir embora. O pai fala: tá bom, tá aqui. Ele não conseguiu entender a casa, o lugar que ele estava, quem era o pai dele. E o que ele tinha em casa era tão mais precioso do que qualquer bem. A presença do pai na vida dele não foi o suficiente para deixá-lo em paz, suprido, feliz, contente. Não.
ele estava ali pensando todo o tempo que ele poderia adquirir. E ó, o gastão. O pensamento em coisas, nas aquisições, nas festas, no carrão que ele podia comprar, na mulherada que ele podia pegar. E foi exatamente isso que ele fez. E aí, ficou um filho. E esse filho revela o coração dele também, ele revela o quanto ele não entendia quem era o pai, porque ele se relacionava ali com o pai como um escravo, como alguém que precisa fazer por merecer. Um merecimento, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou me esforçar, eu vou daqui, eu vou dar meu sangue, porque ele não conseguia entender o seu papel de filho, que ele era filho. E é tão interessante porque a falta de compreensão dele da paternidade desse pai fez com que ele não assumisse o papel de filho. Sendo assim, como ele poderia assumir o papel de um irmão mais velho? Ele não tinha irmão, porque ele não tinha pai, porque não era essa a relação que ele tinha estabelecido, por isso que ele fica irado, a palavra de Deus diz. Porque se ele soubesse o lugar que era dele já, ele já tinha um lugar, ele era filho, ele saberia receber um irmão. Ele não soube receber um irmão porque ele também não era filho, apesar de estar na casa, apesar de estar na presença, ele não era filho. E ele chega para o pai e ele fala: pai, como que você faz isso? Você nunca me deu um novilhinho, nada para eu matar, para celebrar, para festejar com os meus irmãos. Agora chega esse cara que esbanjou tudo, que perdeu tudo, que saiu com as prostitutas, e você está matando um novilho, como assim? E o pai olha e fala: filho, mas tudo que é meu é teu. Como eu não vou celebrar a vinda daquele que estava morto e agora vive? Quantos de nós estamos exatamente assim? Dentro da casa, mas não desfrutando da presença do Pai. Alguns achando que o pai é uma fonte de aquisição, coisas, e outros querendo fazer para agradá-lo e conquistá-lo por mérito. Agem assim por seus próprios interesses, porque não conhece o pai que tem. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 diz assim: assim também nós, preste atenção, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai, Paizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu preciso aprofundar com você agora esse entendimento. Todo ser humano, em praticamente todas as culturas, luta contra um sentimento de não pertencimento. Todo ser humano luta contra um sentimento que parece que ele não pertence.
Existe uma necessidade muito grande de pertencermos. Por isso que existem tribos, existem tipos, e essas pessoas, elas vão se unindo, elas vão se juntando. Você vê uma galerinha mais riponga, você vê uma galera mais culta, você vê uma galera. Esses tempos atrás a minha filha me apresentou um filme Divergente, Convergente, Indulgente, não sei o que, gente. E era um filme muito louco, porque era separado exatamente por essas tribos, as aptidões das pessoas. Porque as pessoas, elas têm a necessidade de se sentir pertencente a alguma coisa. Um dos maiores gigantes da sociedade, eu falei aqui, é a rejeição. Porque você não se sente pertencente a algo. E agora, amados, o que eu tenho para dizer para vocês é que essa realidade, ela é uma realidade espiritual. Ela é chamada de espírito de orfandade. É uma condição espiritual, porque quando Deus faz o homem e a mulher, e ele se encontra, e ele está ali, e ele faz, ele dá uma direção para aquele homem, e ele fala: olha, vocês vão dominar tudo, vocês podem tudo, tal. E a palavra de Deus diz que Deus Pai se encontrava com eles todas as tardes na virada do dia, e havia comunhão. E Deus ali, quando Ele cria o homem e a mulher e não tinha pecado, havia uma plenitude de vida, de propósito, de pertencimento. E de repente Satanás chega, preste atenção, e ele coloca em jogo a veracidade do próprio Deus. Ele deposita uma semente de dúvida no coração de Eva, falando: olha, não é bem assim como ele disse. Será mesmo que se você... E ela então decide, porque Deus não fez robôs. Deus não fez. Existe uma linha que não é a nossa linha, falando que livre-arbítrio não existe, mas o poder da escolha existe desde do primeiro dia que Deus fez o homem e a mulher. Poder da escolha, você pode escolher. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas você ali, Ele falou: ó, tá aqui, não mexa, não coma. Você pode tudo, menos isso aqui. Mas a serpente foi lá. E a palavra de Deus diz que o pecado entrou e nós fomos, preste atenção nessa frase, destituídos da glória de Deus. E aí a palavra diz para nós que Jesus, em Cristo Jesus, nós somos restituídos à glória de Deus. E que olha o que a palavra de Deus diz, que a partir de Cristo, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Isso significa que, quando o pecado entrou, passamos a ser órfãos. Deixamos de ser filhos e passamos a ser criatura. Esse sentimento de não pertencimento, de rejeição, de vazio. Você pode ter um pai perfeito, porque até agora a gente ficou falando: ó, será que o teu sentimento de rejeição foi pelo pai terreno que você teve? Será que é porque você está fazendo essa associação? Também colabora, mas amados, você pode ter um pai perfeito e se sentir distante do Deus Pai, porque se o Espírito não revela para você a paternidade de Deus no teu espírito, se você não entende com profundidade a paternidade de Deus, a conquista de Cristo Jesus, quando Ele fala assim: olha só, vocês são comigo, eu sou o herdeiro, vocês são co-herdeiros. Há uma paternidade de Deus
Deus disponível, há uma relação. Deus quer se revelar a você como Pai, como esse Pai amoroso, como esse Pai bondoso, como esse Pai que abraça, que corre, que levanta as vestes, sai na tua direção, te resgata. E amado, se nós não tivermos a revelação no nosso espírito, a gente pode estar aqui só para querer, para conquistar, para conseguir, mas não desfrutando da presença, que é aquilo que Jesus mais fez de precioso nas nossas vidas, que é trazer aquele Deus gigante, aquele Deus que criou todas as coisas, como um Pai. Um Pai. Por isso que Jesus, ele sentado com os teus ali, ele fala assim: olha, quando vocês orarem, orem assim. E ele começa: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Em todo tempo, na Bíblia toda, Jesus se referia a Deus sempre como Pai, 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 até o seu último suspiro, Pai, Paizinho, Abba. E ele fala assim para a gente: se nós não tivermos essa revelação, Romanos 8, 28, preste atenção, olha isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A restituição da glória. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? João 1, coloca ali. João 1, 12, 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Então, aqui ele está dizendo assim: olha, preste atenção, sai dessa esfera natural, sai desse lugar natural. Talvez você não tenha tido um bom pai, talvez você não tenha tido um pai, talvez o teu pai tenha sido terrível, mas sai dessa descendência, porque aquilo que eu fiz é espiritual, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Vamos desistir de ser regidos pela maneira de pensar antiga. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios menores de idade. Esse texto compara a nossa situação, escravizados aos princípios elementares desse mundo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. É de antigo.
assim como éramos antes de Cristo. Nós éramos menores, nós ainda não havíamos alcançado uma maturidade. Nós ainda não tínhamos a revelação de quem somos, aonde estamos, o que pertencemos. Amados, a gente chama os nossos irmãos de irmão. Vamos aprofundar o que isso significa, não é? O crente já é tão natural, o irmão. Mas nós estamos declarando que temos um pai. Essa semana eu conversei sobre isso com o Bento. E eu falei, você é meu irmão. Como assim, mamãe? Falei, cara, é muito louca essa história. Deixa eu te contar isso. Nós somos irmão. Aí eu contei para ele e falava assim, uau, é verdade. Eu falei, porque Deus é nosso pai. A gente tem o mesmo pai. A gente desfruta de um mesmo pai. E a gente é irmão, eu sou tua mãe, mas antes de ser tua mãe eu sou tua irmã, porque isso é algo eterno, é uma condição eterna. E a gente é irmão. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende esse lugar de filho, tudo aquilo, sabe, amados, é o pai falar assim, filho, mas tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. A gente, se não tiver isso estabelecido no nosso espírito, a paternidade de Deus, tudo aquilo que a gente vai levantar a partir disso vai ficar deficiente. A maneira como a gente vai olhar para um próximo, a maneira como a gente vai amar esse próximo, a maneira como a gente vai permitir que o Senhor nos cure, nos toque. A revelação do pertencimento a esse lugar que o Senhor nos convida, que Jesus conquistou, é direito nosso, é nossa herança, não é? Não tem essa música? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Amados, Jesus conquistou a filiação, a tua filiação como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu falei para o Jean assim que a minha vontade hoje, sabe qual que era? Era de ter começado a pregação hoje como uma dinâmica coach. Colocar um dance assim, e aí eu ia colocar eu comecei a fazer, mas deu preguiça, porque dá trabalho. Eu comecei a fazer no slide, e aí ia começar a palavra assim, seja bem-vindo ao topo. Repita comigo, hoje chegarei ao topo. E é verdade, sabe quando você chega ao topo? Quando você tem a revelação que você é filho do Todo-Poderoso. Essa é a revelação, não é o slogan da BMW, não. Você chegou ao topo. Não, é muito pequenininha do BMW, meus amados. Perto daquele que entende que é filho do dono do ouro e da prata, que é filho daquele que rege todas as coisas, que é filho daquele que era, é e há de vir, que é aquele que é o vitorioso, que já deu vitória sobre todas as coisas, sobre a morte. Não existe dinheiro, não existe conquista, não existe sucesso, não existe nada nessa vida que possa vencer a morte. O único que fez isso é Jesus. É Ele. É Ele. E Ele conquistou isso. Jesus arrancou a coisa mais terrível das nossas vidas, que é a morte. Ele tirou. Amados, o que é isso? Perto de tantas promessas, o que é uma herança? O que é uma herança? Qual a
profundidade do sentimento, da emoção, da maturidade que esse filho alcança, voltando e sendo recepcionado dessa forma pelo seu pai. O que nós aprendemos com essa história que Jesus faz questão de nos contar? Ele faz questão de nos contar dizendo: olha, aquilo que eu tenho na minha presença é tão maior. Aquilo que eu tenho para você é tão melhor. Aquilo que eu sou, filho, não vai ter dinheiro que vai conseguir comprar. Filho, não há trabalho, não há mérito, não há esforço nenhum. Não precisa de nada disso para você receber o meu amor, porque eu te amo. Porque eu te amo. Como precisamos aprender a nos relacionarmos com o nosso Abba, com o nosso paizinho. Eu confesso para vocês que o dia que eu descobri que eu podia ter um pai, amados, eu agarrei. O dia que eu descobri que esse pai era Deus e que Deus queria se revelar como meu pai, eu falei: mas meu Deus, tudo que faltou na terra agora vem com tudo. E é um pai maravilhoso. É um pai lindo, é um pai perfeito, é um pai fiel. É um pai que decidiu me amar, me aceitar. É um pai que se preocupa comigo. Um pai que me resgatou, que me chama pelo nome, que mudou a sorte da minha vida, que me deu um senso de pertencimento, porque hoje eu sou filha. Eu sou filha. Jesus morreu por mim, Jesus me chamou. Não existe realidade humana que possa determinar a minha vida, amados. Eu conheci o Senhor e Ele transformou o meu destino. Você conheceu o Senhor e Ele quer se revelar a você como um Abba Pai, como um paizinho, um pai presente, um pai que cuida, um pai que sara. Você pode dizer assim: pastora, mas por que, se Deus é tão bom assim? Por que aconteceu o que aconteceu comigo? Por que tanta coisa ruim aconteceu comigo? Eu tenho dificuldade, sabe? Por que Deus deixou? Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus deu a vida dele para que isso não acontecesse com você. Ele se entregou para que ninguém te machucasse. Ele fez tudo o que Ele podia fazer para que a gente não fosse machucado. Mas as pessoas decidiram virar as costas para Ele. Se quem te machucou tivesse se rendido ao que Jesus fez, não teria te machucado. Mas hoje nós estamos aqui, conhecendo o amor do Senhor. E esse amor vai nos possibilitar a parar de machucar alguém. Porque a glória de Deus foi restituída. Hoje fomos enxertados. Nós éramos criaturas e hoje nós fomos enxertados através de Cristo Jesus. E Ele fala que nós somos filhos, nós somos herdeiros com Ele. Através de nós há uma possibilidade de um mundo melhor. Através de nós há uma possibilidade de pais melhores. Mas para isso, amados,
O Espírito Santo de Deus precisa revelar no teu interior a profundidade que é ser filho de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Deixa o Espírito Santo te curar nas tuas emoções. Dá a mão para o teu irmão. Dá a mão para a tua irmã. Fecha os teus olhos. E vamos orar juntos o Pai Nosso. O nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. Vamos lá. Pai Nosso. Na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos juntos entoar essa canção como igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar em cada coração aqui. Mais real que o chão que eu piso. Receba o amor do Senhor na tua vida. Ele te ama, Ele é teu Pai. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Pertencemos a ti, Paizinho. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Eu quero pedir, Jean, Pastor Edu, Pastor Valdir, Dag, Estás mais perto. vem aqui virado pra frente, aqui ó. Pele em meus ossos. Estás mais perto, estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Stefano, aqui na frente. Júnior, Estás mais perto Júnior. que a pele em meus ossos. Meus pensamentos, Digo, meus pensamentos. os homens líderes de em casa,
aqui na frente, todos os líderes de em casa. Minha realidade, essa minha realidade. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, essa minha realidade. Enquanto nós cantamos, o Senhor me deu uma direção. Tem algumas pessoas aqui que precisam ser ministradas em cura. E tem algumas aqui que estão sentindo a necessidade de receber um abraço de um pai. Do Pai Celestial, um abraço de pai. E eu quero dispor, esses homens estão aqui, para que você possa receber esse abraço. Que o Espírito Santo vai te ministrar através desse abraço. Então podem vir, amados. Receba o amor do Pai agora. Receba essa ministração de cura. Meus pensamentos me definem. És tudo para mim. Vamos! Essa minha realidade. Essa minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem.
estás mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Estás mais perto da canção em meus lábios. Você que está nos visitando, de repente está num passinho para trás desse momento, porque a palavra de Deus diz que para que nós nos tornemos filhos de Deus, nós temos que reconhecer o primogênito, o primeiro de todos, que é o Filho Cristo Jesus. Jesus é aquele que abre esse caminho da paternidade de Deus nas nossas vidas. Ele que conquistou por nós aquele ato de pecado de Adão e Eva, nos tirou, nos afastou o pecado, nos afastou da presença do Deus Pai. E Jesus levou sobre o madeiro todo o nosso pecado. Ele levou sobre a cruz todo o nosso pecado. Ele é aquele que pagou o preço por nós. Ele é aquele que restituiu. Por isso, amados, que nós louvamos a Jesus, nós adoramos a Jesus, porque Jesus foi aquele que nos reconectou ao Deus Pai. Ele é o caminho. Ele diz assim, Jesus: eu sou o caminho, presta atenção, a verdade e a vida. Aí ele diz assim: ninguém chegará a quem? Ao Pai. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. E ele diz: todo aquele que crer de todo o coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou entre os mortos, esse será salvo. A palavra de Deus diz então que em Cristo Jesus, Jesus é o caminho dessa reconciliação. E nós precisamos então fazer uma oração, convidando Jesus para entrar na nossa vida e falar: Jesus, me conduz a esse caminho. Me conduza ao caminho da revelação da paternidade de Deus. Então eu não poderia terminar essa reunião. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, nos perdoe por isso. Mas a gente entende que isso aqui é mais importante do que qualquer almoço. Jesus diz que nem só de pão vive o homem, não é? Então você que deseja fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus, falando: Jesus, eu quero que o Senhor me conduza nesse caminho. Se você está aqui e deseja fazer essa oração, levante sua mão que eu quero conduzir você a essa oração. Tem alguém aqui que queira fazer? Amém, 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 amém. Você que levantou a mão aqui no meio, ó, vem aqui que eu quero orar contigo. Vem aqui, onde está o pastor aqui, ó, eu quero fazer uma oração com você. Aleluia, aleluia. Vem aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que estão em volta, vamos abraçar esses amados que vieram aqui fazer essa oração. Vamos estar junto com eles aí. Oh Senhor, Tu és bom.
Tu és bom. Queridos, coloque a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração, confessando com a minha boca que a partir de hoje eu quero que o Senhor se torne Senhor da minha vida. Se revela a mim, Jesus. Diga assim: Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, purifica o meu coração, purifica a minha mente, os meus pensamentos. Diga: Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo na minha vida. Eu te desejo e eu te peço, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz, porque eu quero, a partir de hoje, ser conduzido pelo Senhor. Eu quero ter a revelação de Deus como meu Pai, como meu Pai. Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Eu tiro do meu coração todos os outros ídolos e eu coloco o Senhor no centro do meu coração. Eis-me aqui, Jesus. Levanta a tua mão assim, ó, e fala assim: eis-me aqui, Jesus. O pastor agora vai orar por vocês. Receba essa oração. Pai, eu oramos como igreja em favor desses nossos irmãos e pedimos para que a sua bênção e o teu favor repouse sobre cada um deles. Pedimos, Senhor, para que essa nova jornada seja uma jornada de vida extravagante do teu Espírito, uma jornada de revelação de quem tu és, para que o Senhor, de forma grandiosa, poderosa, sobrenatural, toque a cada um, dando, Senhor, um crescimento, Senhor, um envolvimento com a tua palavra e um descortinar, uma revelação da tua paternidade, do teu cuidado, da tua presença sobre cada um. Nós profetizamos como igreja uma linda e nova jornada para estes nossos novos irmãos nessa manhã. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, só um momentinho. Eu estava ali do lado e refletindo sobre tudo que está acontecendo aqui. E Deus me falou que ainda tem pessoas no nosso meio que estavam com sérias decisões nessa manhã. Drásticas decisões. Por causa de paternidade, ou seja, por causa do pai que não teve, ou por causa do pai que queria que tivesse, e o pai não foi aquilo que você queria. Então hoje, Deus criou esse momento para você, para que você entenda e compreenda o amor dele por ti, e que esse pensamento, essa estratégia animal e diabólica, ela não é para você, bênção para ti, é para roubar você de você mesmo, é para roubar a tua vida, daquilo que Deus te deu, para que você entre num processo de destruição. Eu queria te convidar, se é que você gostaria de se manifestar ou vir à frente, ainda que o culto termine, a gente fica para orar com você, porque isso é muito sério.
Se você está aqui ainda, venha, por favor, porque o inimigo não vai deixar de trabalhar na sua vida. Ele vai insistir, mas você precisa colocar um basta hoje. Amém? Tem mais jovens, tem mais gente. Tá, ok. Pensamentos de morte. A tua incapacidade de compreender tudo que aconteceu, de compreender o amor de Deus, é tão negativa que você diz para você mesmo: não vale a pena viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero seguir adiante com a minha vida. Eu desejo morrer. E você pediu já para Deus isso. Já pediu isso para Deus. E você hoje pediu para Deus, para que Deus te levasse. Deus é amor. Mas o amor de Deus só pode ser expresso quando você vai em direção a Ele e aceita que esse amor te abrace, te cure. E mesmo que você tenha tido o pior pai do mundo, ou que você nunca tenha tido pai, não importa o tamanho da ferida e a origem da ferida, importa que você não tem o direito de decidir sobre a sua vida diante do amor de Deus por você. Amém? Se você está aqui ainda, estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu sei o que é isso, e talvez por isso o Senhor ministrou no meu coração nesta manhã a respeito disso, nesse instante anterior. E eu quero colocar essas vidas diante do Senhor, Pai, e quero te agradecer pelo teu grande amor que nos dá essas oportunidades inimagináveis, ímpares nas nossas vidas, de trazer o nosso coração quebrantado, consciente e desejoso de mudança, mas que está além das nossas forças. Pai, entra, Senhor Deus eterno, agora nesse instante, no meio dessa rejeição toda, no meio dessa desfiliação toda, no meio desse abandono todo, no meio de todo esse contexto de tristeza, dor e amargura, estabelece um marco de restauração, de luz, de paz, no meio dessa tribulação, a fim de que os meus irmãos e minhas irmãs sejam socorridos, sejam visitados ali, e resplandeça de uma forma sobrenatural, limpando todo o interior de cada um, Pai. Eliminando, jogando fora, Senhor, essas amarguras, tristezas, dores, rancores, e acusações, e condenações, e autocondenação, e autoimprecação, e autossabotagem, porque eu não tive um pai, então eu não mereço. E o desdobramento que tudo isso traz na vida de cada um. Deus, hoje, o Senhor estabelece nessas vidas, com todos nós como testemunhas, de que o Senhor as ama, de que o Senhor é o Deus que se importa com cada um. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor está em nós, e o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é um Pai que ama, amém? Ele nos ama, Ele nos ama. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por se revelar a nós. Obrigado, Deus, por suplantar e nos presentear além daquilo que experimentamos no mundo físico. Obrigado, Deus, por não se limitar na paternidade humana, mas se revelar a nós em espírito e em verdade. Leva-nos em segurança, guarda o nosso caminho, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Deus, nessa semana, porque Tu és o bem mais precioso para cada um de nós aqui. Nós Te amamos em nome de Jesus. Diga assim: Senhor,
Manda um beijo para ele e diz assim: eu te amo. Amém. Uma boa semana para você. Deus abençoe.